carmesim e linho fino. O ouro fala da sua glória na eternidade. Os demais materiais eram todos proféticos. Nos falam da pessoa do Senhor Jesus ao se encarnar, representado nos 4 evangelhos. Então, as 4 cores, fora o ouro, que nós vamos falar depois, elas falam dos evangelhos. Então, a púrpura aponta para a dignidade real do Senhor Jesus. E isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, como leão da tribo de Judá. Ele é rei. Ele é da descendência de Davi. Então ele é o rei que os judeus esperavam, e Mateus apresenta ele assim. O carmesim lembra do sofrimento do Senhor Jesus, como servo sofredor. Isso está bem claro no Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus assim, como o bezerro, o servo sofredor, aquele que veio para sofrer em nosso lugar. O linho fino revela a humanidade perfeita do Senhor Jesus, pura, sem pecado algum, representado muito bem no Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito, e aquele que nos conhece muito bem, porque ele conhece as nossas dores, porque ele foi homem como nós. O nosso sacerdote, ele conhece a nossa dor. O azul revela o caráter celestial. É o verbo que se fez carne, é aquele que era Deus e estava com Deus, e está representado assim no Evangelho de João. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas tudo isso tinha uma beleza extraordinária, porque essa humanidade do Senhor Jesus, quando foi tecido ali o éfode era como o último ornamento, era como um avental, para nós entendermos um pouco, que estava sobre todas as vestes do sacerdote. Ela estava ali visível, e ela tinha essas cores, mas tudo, imaginem, tecido entre fios de ouro. Então quem olhava para aquelas vestes, aquele éfode, ele podia ver o brilho daquele ouro que refletia a glória, porque este homem é o Deus que se fez homem. Ele deixou a sua glória, mas aqueles que o conheceram puderam ver a glória que estava sobre ele. Então o ouro entrelaçado em Cristo mostra a sua divindade e humanidade. Elas estão perfeitamente unidas. Ele era rei, mas ele se fez servo por amor a mim e a você. Os evangelhos mostram isso, porque não havia um evangelho para representar o ouro. Por que não tinha um evangelho para representar o ouro? Porque por amor a nós, ele deixou a sua glória na eternidade e se fez homem, mais indigno dentre os homens, mas no seu ministério a sua humanidade está entrelaçada com a glória que ele tinha com o Pai. E isso fica muito claro na oração do Senhor Jesus, em João 17, no verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, pois tu me has amado antes da criação do mundo. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus diz também: olha, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E nós temos visto a glória do Senhor Jesus. Muita gente só conhece a história de Jesus, mas nós que conhecemos o Jesus que ressuscitou, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nós conhecemos a glória que o mundo não vê, mas a igreja está vendo a glória do Senhor Jesus. E essa foi a oração dele ao Pai, o nosso sumo sacerdote orando ao Pai para que nós estivéssemos com ele, para que a sua igreja pudesse ver a sua glória. O éfode, como nós falamos, ele que encobria todas as vestes,
ele tinha 2 ombreiras com pedras sardônicas, 2 pedras, uma de um lado e uma de outro sobre o ombro. Cada uma pedra com 6 nomes das tribos de Israel, com 6 nomes de um lado e 6 nomes de outro. E elas eram engastadas em ouro, sustentadas pelo ouro. E isso é maravilhoso, porque nos fala do Senhor Jesus, que nos sustenta e nos leva sobre os seus ombros. 6 nos fala do número do homem. O homem sustentado pelo poder de Deus. Nós estamos de pé hoje porque o Senhor tem nos conduzido. É o nosso intercessor junto ao Pai. Ele nos carrega em seus ombros. Então essas ombreiras nos falam desta verdade. Mas o que nos sustenta é eterno, é o ouro, é o poder de Deus. Eram pedras que Arão levaria sobre os seus ombros, e elas tinham um objetivo. Diz a palavra de Deus, eram para memória diante do Senhor. O Senhor não se esquece de nós. Ele é Deus forte, Ele é poderoso. Nós somos fracos, mas Ele nos sustenta com o seu poder. O seu nome, Ele não esquece. Não é um nome que foi escrito, não. É um nome que foi gravado. O Senhor não se esquece de nós. Não é alguma coisa que pode se apagar, mas sustentados por Ele, pelo poder dEle. Eram pedras, 2 pedras sardônicas. Tinha o nome então das 12 tribos, 6 de um lado e 6 de outro. O número do homem indica que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, carregou o peso dos nossos pecados, de todo aquele que nele crê. Ele levou sobre si as nossas dores, sobre os seus ombros Ele levou os nossos pecados. E hoje nós sabemos que nós estamos aqui, mas a glória é dEle. Estamos cheios de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. E se estamos de pé hoje, não foi só o que Ele fez, mas é o que o sumo sacerdote tem feito, porque Ele nos sustenta hoje. Ele fez e Ele tem feito por nós. Ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. Como dissemos, os nomes estão gravados. Aqui nós vemos uma segurança eterna. Os nomes estavam gravados. Não era escrito de maneira que alguém pudesse apagar, mas gravados. Os nomes nos falam dessa força, do poder. Cristo nos sustenta com o poder divino. Nossa permanência diante de Deus não depende de nós. Nós somos salvos pela graça maravilhosa, na força do nosso sumo sacerdote, nos fundamentos da Nova Jerusalém, que estão escritos o nome dos 12 apóstolos que representam a igreja. Nós vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 19 e 20, nos falam desta verdade. Os 12 apóstolos, os nomes deles estão ali gravados como fundamento. Por quê? Porque se os 6 nomes das tribos representavam Israel, os fundamentos da igreja estão ali representados pelos 12 apóstolos, os nossos nomes gravados por esse sacerdote que nos ama. E tinha também sobre o éfode, esse que nós falamos que era como um avental, tinha um peitoral do juízo. E como alguém pode pensar peitoral do juízo como alguma coisa, um juízo que estava sobre nós. Peitoral do juízo